Welcome back. We are joined today by Nikolai Petro, a professor Bem-vindo de of volta. political science Hoje at the estamos University acompanhados of por Rhode Nikolai Island and Petro, also former, professor de ciência US política na State Universidade de Department Rhode Special Island Assistant e for ex-assistente Policy especial of de the políticas Soviet do Union. Departamento So, de Estado thank dos you Estados very much Unidos for para a coming União back. Soviética. I'd Muito been, obrigado por yeah, voltar. dying to ask you Estou about ansioso para lhe perguntar o what que to podemos expect esperar nos próximos over meses the ou anos. next months or years. Se a Ucrânia Because entrar em colapso if agora Ukraine e a now guerra chegar ao fim, collapses o que and the war podemos comes to esperar an que end, aconteça na Ucrânia what is it depois that we disso? can expect Sabemos que happening tanto a in Ukraine Ucrânia quanto a thereafter? We always Rússia know that enfrentarão alguns Ukraine problemas em and Russia comum. will both have Quando some common centenas de problems, milhares right? de They have soldados hundreds retornam of da thousands of guerra, soldiers coming sempre back from the surgem war. Of course, desafios war causes sociais. social problems, Mas os russos but parecem estar the saindo dessa Russians situação seem como to be coming vitoriosos, victorious out of e a this. Ucrânia já estava And bastante Ukraine was dividida no already início quite da guerra. divided at the Parece que beginning, muita so coisa we pode don't anticipate acontecer quando much can tudo isso happen desmoronar. if Talvez or when devêssemos começar pelo this whole início. thing falls apart. Você acha que a But Ucrânia está maybe entrando let's em start at colapso the neste beginning momento? is a good Ou step. que está chegando ao Do fim? you think that Ukraine is collapsing at the moment, or is it coming to an end? There are a number of analysts who Há believe vários analistas que acreditam que as próprias negociações são um indício de que o lado militar da guerra está diminuindo. Tenho ouvido nas últimas semanas o classicista italiano Luciano Canfora, um grande especialista nas guerras do Peloponeso e na Guerra Civil Ateniense, que se seguiu. Ele destaca muitos pontos que considero dignos de nota e relevantes para o conflito atual. Supondo, por exemplo, que as partes envolvidas, Rússia e Ucrânia, possam, de modo geral, ser comparadas a Esparta e Atenas, um dos aspectos que ele observa é que a paz foi esperada muitas e muitas vezes ao longo dos 27 anos de guerra, mas nunca chegou a uma conclusão definitiva, embora tenham ocorrido acordos de paz temporários. although there were temporary peace settlements, and it was common at that time to view E era comum naquela época ver a guerra como o estado normal das coisas. Heráclito a chama de forma célebre de pai de tudo, pois ela divide escravos e homens livres e cria ambos. Mas está sempre em fluxo, e a própria guerra tem períodos de paz que depois voltam a descer para o conflito armado. Acho que há muito disso também no conflito atual. Independentemente do que as pessoas envolvidas nas negociações digam querer, elas estão negociando para o tempo de vida política delas, não necessariamente para as gerações futuras. Se se deseja uma paz mais duradoura, isso envolve mais do que apenas uma negociação entre líderes políticos. That involves not a negotiation among political leaders. That involves a transformation. Isso envolve uma transformação da sociedade em relação ao inimigo, o outro. E eu vou falar principalmente sobre a Ucrânia, embora eu também possa comentar sobre a Rússia. Eu conheço um pouco melhor a Ucrânia agora, porque passei mais tempo lá do que na Rússia na última década e meia. Na Ucrânia, o inimigo, o outro, às vezes é a Rússia, às vezes a Polônia, historicamente, às vezes outros países. Mas também são sempre os outros ucranianos, ou seja, aqueles que, do ponto de vista de um grupo que chamarei amplamente de Coração da Galícia, a parte ocidental da Ucrânia, aqueles que não compartilham sua matriz cultural ocidental, não são considerados ucranianos o suficiente. E por isso suas lealdades são vistas com desconfiança. Their loyalties are considered suspect. And we have seen this throughout. E vimos isso ao longo da história da Ucrânia moderna desde 1991. Mesmo neste momento de grande provação, em meio a uma guerra de grandes proporções com a Rússia, vimos o governo adotar a interpretação de seus apoiadores nacionalistas mais radicais, acusando, de antemão, aqueles que preferem não falar ucraniano, mas sim russo, aqueles que preferem frequentar a Igreja Ortodoxa Ucraniana Canônica, em vez da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, que foi criada com a bênção do Patriarca Ecumênico de Constantinopla, mas por insistência do ex-presidente Petro Poroshenko. Ela constitui agora, na prática, uma igreja estatal que apoia o esforço de guerra em vez dos esforços de paz. Rather than peace efforts. Finally, those who E por fim, aqueles que gostariam de ter uma relação pacífica, estável, lucrativa e amistosa com os vizinhos da Ucrânia, especificamente a Rússia.
Enquanto os nacionalistas se veem em grande parte em um conflito até a morte com a Rússia que eles também tendem a definir como o Império Russo, pela própria existência da Rússia moderna, esta constitui uma ameaça à existência da Ucrânia. É por isso que, desde o início da guerra, a principal esperança do governo ucraniano não era lutar com sucesso contra a Rússia sozinho, mas sim o reconhecimento de que só poderia fazê-lo se envolvesse diretamente a Europa nesse conflito. Na época, o Ocidente em geral, ou seja, os Estados Unidos, a OTAN e a Europa. E esse esforço deu frutos na rejeição das iniciativas de paz empreendidas pela Rússia e pela Ucrânia, que haviam levado a um acordo provisório em Istambul em abril de 2022. Naquele momento, como sabemos, Boris Johnson, com o apoio, sem dúvida, dos Estados Unidos, voou para Kiev e disse: "Nós, a Europa, não estamos prontos para ceder nesta luta. Vocês devem continuar e lutar, e nós lhes forneceremos tudo o que precisarem para prosseguir." Isso não se confirmou. A Europa não cumpriu suas promessas e continua sem cumpri-las. O exemplo mais notável e recente é o fracasso em apresentar um pacote de ajuda financeira adequado para a sobrevivência do esforço de guerra ucraniano, sem falar na reconstrução e em tudo o que viria depois. Mas o valor supostamente acordado pela Comissão Europeia, cerca de 105 bilhões de dólares, é para 2 anos, o que não cobre o déficit orçamentário real do próprio Estado ucraniano, sem falar no esforço de guerra. Isso seria uma categoria à parte. Nem mesmo cobriria o déficit orçamentário real por esse período. A maior parte dessa quantia seria usada para cobrir o orçamento atual, o déficit do próximo ano. Portanto, nós, europeus e americanos, ainda estamos mantendo a Ucrânia com suporte vital, mas sem permitir que ela se recupere. E é essa recuperação que, na minha opinião, é tão desesperadamente necessária, mas sobre a qual muito poucas pessoas fora da própria Ucrânia realmente falam. Porque quando a parte militar da guerra contra o agressor externo terminar, não está claro qual será a atitude do governo em relação àqueles outros ucranianos que ele tem rotulado consistentemente, mesmo durante esta guerra, como potenciais traidores. Uma expressão, aliás, que Petro Poroshenko, o ex-presidente, usava com muita frequência. Ele costumava se referir aos falantes de russo e às pessoas do leste como uma quinta coluna na Ucrânia, e nisso seguiu seu antecessor, Viktor Yushchenko. Essa retórica não tem sido tão comum em Volodymyr Zelensky, mas na prática ele continuou e até ampliou a mesma legislação restritiva sobre religião, idioma e memória histórica que levou a essa hostilidade interna, que ainda não foi enfrentada pela sociedade ucraniana. Mas quando as coisas desmoronarem, e vão desmoronar, as pessoas, é claro, vão procurar alguém para culpar. Você mencionou aqueles que podem ser vistos como traidores, que não se comprometeram de forma adequada, e isso é uma coisa. E claro, há também atores externos para os quais se pode apontar. Quero dizer, haverá, imagino, raiva em relação à Rússia por décadas. Mas como você disse, também existe essa ideia de que o Ocidente os traiu, e há um pouco de verdade nisso. Quando os Estados Unidos e o Reino Unido convenceram Zelensky a abandonar as negociações de Istambul, o acordo era mais ou menos: nós o apoiaremos até o fim, até que a Rússia seja derrotada. Não é o caso. E também ouço vozes na Ucrânia perguntando por que os europeus estão tentando mantê-los na luta depois que a guerra já está perdida. E muitos sugerem, de forma mais ou menos direta, que a Ucrânia está sendo deixada para lutar sozinha enquanto a Europa se prepara. Mas alguns também dizem que eles podem acabar indo atrás de sua própria liderança. Claro, há muita raiva, especialmente agora, com os escândalos de corrupção.
talvez até em relação ao próprio Zelensky. Eu sei que Arestovich, seu ex-assessor, certa vez disse que Zelensky teria que ser trazido de volta para casa em uma jaula depois que a guerra terminasse, caso ele fugisse. Pode haver raiva. Os falantes de russo podem ser vistos como traidores. Alguns podem direcionar sua raiva contra os nacionalistas. Mas também, e quanto a todos os ucranianos que têm se escondido ou fugido? É muita gente. Quantas pessoas realmente estiveram na linha de frente lutando? Frontlines fighting. This is a lot of people. Yeah. There's a member of parliament. Isso é muita gente. Há um membro do parlamento que chegou a sugerir a ideia de privar os ucranianos que vivem no exterior de direitos políticos, de cidadania, porque eles não são, como você disse, politicamente ucranianos. Então, além de quaisquer atributos culturais, religiosos ou étnicos, também existe a ideia, ao menos sendo discutida, de estabelecer critérios políticos para ser um verdadeiro ucraniano. O tema comum no que você acabou de descrever é o ódio. Ódio, é. E não se pode construir uma sociedade benevolente com base no ódio pelos outros. Isso não produz bons frutos que você possa compartilhar com seus vizinhos, com seus filhos. Pessoas que crescem em ambientes de ódio, claro, primeiro como crianças. Eu vi isso pessoalmente na comunidade de imigrantes em que cresci durante a Guerra Fria. During the Cold War, there were many people who Havia muitas pessoas que mantinham um sentimento de ódio, fosse contra os alemães por tê-los invadido ou contra outras nações. Mas eu, sendo da geração seguinte e jovem, tendo crescido na Europa e em diferentes países, não conseguia compartilhar esse ódio. Eu não via motivo para isso, porque não era a minha experiência. Então, quando conheci outros da minha idade na época, na casa dos 20 anos, jovens descendentes de emigrantes dos estados bálticos, da Ucrânia ou de outros lugares onde às vezes nos encontrávamos, a conversa começava com eles repetindo o que seus pais lhes haviam dito. E então, muito rapidamente, eu vi a mudança. Sabe, eu gosto de você. Você não é como eles. E tudo se tornava mais fácil. É muito mais difícil sustentar o ódio do que deixá-lo para trás e começar a incentivar a calma, a compreensão e, eventualmente, o que a Bíblia chama de amor, que é simplesmente um sentimento de simpatia e compaixão pelos outros. E eu acho que isso espero que seja o estado natural das coisas. Porque toda vez que encontrei o ódio transmitido por uma ou duas gerações, como uma lembrança, ele é uma cópia ruim do que os pais e talvez até os avós experimentaram. E há uma ambivalência até mesmo nos pais e avós, porque muitos daqueles com quem conversei ao longo da vida lamentam que suas vidas tenham acabado se concentrando em um ódio com o qual não queriam que seus filhos tivessem de carregar. Eles queriam que seus filhos e netos tivessem oportunidades, mas não conseguiam deixar ir. O ódio os havia impregnado tão profundamente que eles não conseguiam realmente enxergar além disso. E no fim de suas vidas, percebi em algumas pessoas uma grande ambivalência sobre se era realmente tão importante se apegar a ideais efêmeros, parte de se agarrar a construções míticas como nações, patriotismo e ideais enraizados em assuntos contemporâneos e líderes políticos específicos. Tudo isso passa, e no fim você se pergunta o que realmente valeu a pena manter. Quais valores mais duradouros, que significado mais profundo a vida tem? E isso, é claro, nos leva de volta à compaixão, eu acho, e a uma ampla perspectiva histórica. Lembro-me do grande historiador britânico Sir Herbert Butterfield, dizendo que todos nós deveríamos olhar para a história e para nós mesmos como atores dentro dela e sentir um pouco de vergonha pelo que fizemos. E isso se aplica a todos os envolvidos no drama histórico. É claro que o impulso imediato é atribuir culpa. Mas, quando prestamos atenção à nossa melhor natureza, entendemos que todos temos uma parcela de responsabilidade quando coisas ruins, quando tragédias acontecem. You also see this from foreign actors, that is
Você também vê isso vindo de atores estrangeiros. Trump parece já estar construindo um argumento de que fez tudo o que pôde, mas Zelensky não quis a paz, e os europeus estavam sabotando. Ele prometeu fazer qualquer coisa, vender qualquer arma, blá blá blá. Você sabe, negaram isso a ele. Enquanto isso, os europeus, quando tudo desmoronar, vão dizer, bem, você sabe, os americanos te traíram. Foi o Trump que abandonou isso. Então todos estão se preparando para apontar dedos. E sim, isso simplesmente não leva a nada de bom, eu acho. Toda essa ideia de aprender algo com isso. The whole idea of learning something from this. The word that the Greeks used to describe A palavra que os gregos usavam para descrever o que precisa acontecer depois de uma guerra é catarse, um esvaziamento da alma de todas as paixões, para que outras possam entrar. Ou seja, a compaixão, o sentimento de que outros sofreram talvez tanto quanto, talvez até mais do que eu, durante esta guerra do outro lado. Sabe, todos nós pensamos no grande romance da Primeira Guerra Mundial de Erich Maria Remarque, Nada de Novo no Front, e no sacrifício sem sentido do herói, que foi morto, creio eu, no último dia da guerra. Ele já começava a suspeitar que havia pouco valor naquilo pelo que se lutava. E claro, depois da Primeira Guerra Mundial, temos toda a paleta dos poetas britânicos antimilitaristas, Owen, Sassoon e outros, que questionaram o significado do patriotismo. the meaning of patriotism. I see value in patriotism. Eu vejo valor no patriotismo. Eu gosto da ideia de patriotismo, mas vejo isso como um patriotismo. O único patriotismo que acho que tem valor é um patriotismo em pequena escala, ou seja, um patriotismo local, do tipo que era típico das cidades-estado. E quando ele cresce, se expande, se espalha até o nível das nações, torna-se algo muito diferente, torna-se nacionalismo, que é uma ideologia que não é melhor do que qualquer outra, porque absorve todos os valores, todas as coisas boas e as perverte, de modo que o sacrifício de tudo o que você mais preza, em nome da sobrevivência da nação, passa a ser a única coisa considerada boa. Survival of the nation becomes the only good thing. And that very E essa é uma proposta muito perigosa, porque de fato leva diretamente à guerra. Não se pode parar e refletir sobre coisas como o interesse nacional. O que realmente é o interesse nacional? Como os interesses da nação e os meus coincidem? Que motivo eu tenho? Qual é um bom motivo para defender o interesse nacional? Todos nós fomos instruídos a parar de pensar nessas coisas, porque não é apropriado que pessoas da nossa posição pensem sobre isso. Deixe que os funcionários decidam e reflitam sobre o assunto. Eles sabem mais do que nós. E estamos em um período, talvez não tão incomum, provavelmente mais típico do que incomum na história humana, em que de fato não costumamos pensar nessas coisas. In fact, we don't tend to think about those things. And we suffer the consequences of what E sofremos as consequências das decisões que nossos líderes tomam, sobre as quais temos muito pouco controle, especialmente na União Europeia e na Comissão Europeia, que, como os cientistas políticos sabem, sofrem há décadas com o que chamam de déficit democrático, o fato de não haver controle popular direto sobre as instituições da União Europeia. Mas agora isso saiu completamente dos trilhos, e a falta de quaisquer restrições institucionais às ações da UE, combinada com a autoridade ampliada que ela agora exige dos governos nacionais, criou, ao meu ver, um monstro voraz em nosso meio. E não tenho certeza de que existam mecanismos facilmente acessíveis para que os europeus revertam essa situação. that are easily accessible for Europeans to reverse that. Estou pensando que não vai haver apenas muita culpa dentro da Ucrânia, como você sugeriu, mas também entre os europeus. A União Europeia aparentemente se aproveitou desse conflito para centralizar muito poder. Como você disse, von der Leyen, Kallas, todos eles não deveriam ter o tipo de poder que têm agora. Mas é claro, nunca se desperdiça uma boa crise. Estou pensando que quando esta guerra chegar ao fim, e ficar claro que os russos não vão marchar sobre Paris, não haverá nenhuma União Soviética. Suponho que tentaram insistir na ideia de que nós vencemos. Vencemos porque Rússia queria a Ucrânia. We won because Russia wanted all of Ukraine, but
But overall, I think Mas, no geral, acho que com todas as mentiras que foram contadas ao longo dos anos, muitas pessoas provavelmente vão perguntar: por que não tivemos nenhuma diplomacia? Por que ficamos apenas assistindo de lado enquanto centenas de milhares de jovens morriam? Quando nossos líderes fingiam que havia apenas 31 mil mortes na Ucrânia, em vez de centenas de milhares? Por que continuaram dizendo, mês após mês, que a Ucrânia estava vencendo, quando era óbvio que não estava? Como eles podem explicar o colapso econômico, a crescente irrelevância da Europa? Quero dizer, vão surgir muitas perguntas, excelentes motivos, aparentemente, para continuar a guerra. Bem, parece que é isso. Well, that seems to be it. And it's hardly even a conspiracy theory. You hear this coming from E isso mal pode ser chamado de teoria da conspiração. Você ouve isso vindo de líderes daqui, da Finlândia. É algo bastante problemático para uma paz ruim, porque então a Rússia estaria bem na fronteira finlandesa. Ouvimos isso dos países bálticos, e até o ex-primeiro-ministro da Dinamarca disse que é melhor manter a guerra do que ter paz. A paz pode ser mais perigosa do que a guerra. O atual chefe de inteligência da Alemanha disse que devemos manter os ucranianos lutando por pelo menos mais 5 anos para nos prepararmos. Eles temem que, se a paz se estabelecer, a distração ucraniana desapareça e eles possam ter que enfrentar a Rússia sozinhos, especialmente agora que os Estados Unidos estão recuando um pouco. There's a blogger. Há um blogueiro que escreve esporadicamente, acho que o nome dele é Mark Chapman. Ele escreve sob o título The Kremlin Stooge. Eu estava lendo alguns dos artigos dele que ainda não tinha tido a chance de analisar com atenção, textos que eu havia reunido nos últimos 6 meses, e ele tem um título muito inteligente e instigante. Ele diz, bem, do nosso ponto de vista, milhões de eslavos estão morrendo. O que não há para gostar, essencialmente. Sabe, eu acho que, do ponto de vista da inteligência e da estratégia ocidentais, a Ucrânia, a longo prazo, não representa menos problemas para a política de identidade europeia e para a unidade europeia do que a Rússia. É apenas em uma escala um pouco menor, mas com os mesmos problemas. Os problemas de integrar um país ortodoxo, os problemas de uma nação que sempre terá uma minoria substancial de pessoas que sentem alguma simpatia pela Rússia. Se a Rússia for designada como inimiga, isso significa que há uma quinta coluna interna. Uma das razões pelas quais a liderança da OTAN na década de 1970, pelo que me lembro, era muito desconfiada da Itália, era a alta porcentagem de comunistas nos governos locais. Como resultado, os militares italianos não eram totalmente confiáveis para receber o mesmo nível de segredos militares que outros membros da OTAN, considerados mais confiáveis. Esse problema será ainda maior no caso da Ucrânia. É claro que neste momento, parece muito improvável que a Ucrânia se torne membro da OTAN. E para acrescentar uma tese controversa, se a OTAN ainda existir quando estiver disposta a aceitar a Ucrânia, o mesmo problema se aplica à União Europeia. Li com atenção os pontos apresentados no plano UE-Ucrânia e no plano Rússia-Estados Unidos. Eles têm algumas áreas de convergência, mas também diferenças significativas. Som lærere for på kostøsker welsen kær de fefestond, mu persla strength user hybrid, e a adesão é um deles. And I'm talking about EU membership being one of them. The expectation that there could be an expedited A expectativa é que possa haver um processo acelerado, até mesmo único, para a Ucrânia, encerrando-se já em 2027, com a Ucrânia tornando-se membro da União Europeia. Na verdade, não há precedente para isso, nem mecanismo que o permita. E bastaria apenas um país, há vários atualmente na UE, que se opusesse a esse tipo de processo acelerado. Sem mencionar as dificuldades financeiras, sem mencionar as sociais, mas até mesmo o próprio procedimento, tal como os ucranianos o imaginam e colocam no papel o que desejam, não corresponde a nenhuma realidade existente dentro da União Europeia. E quando se vê esse tipo de distanciamento da realidade que existe na Europa, é preciso se perguntar em quais outras áreas os negociadores estão igualmente distantes da realidade. Similarly detached from reality.
Esse seu comentário sobre eslavos matando eslavos é quase uma fantasia da Guerra Fria. Você tem as duas maiores repúblicas da União Soviética, russos e ucranianos, matando-se aos centenas de milhares. Você impulsiona a expansão da OTAN, o que de forma bastante previsível desencadeia uma guerra, bloqueia todas as iniciativas de paz, suspende toda a diplomacia, envia armas e luta até o último ucraniano. Quero dizer, é mais ou menos isso que fizemos. Parece mesmo. Mas o que você disse antes sobre essa catarse ou purificação, eu já conversei com Alistair Crook sobre a ideia de que talvez, na derrota, isso seja algo que os europeus precisem vivenciar, porque nos afastamos demais. Se você observar a arquitetura de segurança europeia hoje, não apenas como ela está desmoronando, mas a relutância em sequer discuti-la de forma sensata. É que, basicamente, ou você aplaude tudo que a OTAN faz, ou é considerado um agente de Putin. Mas os líderes políticos na Europa agora parecem convencidos de que a paz só pode ser alcançada derrotando a Rússia. A mentalidade deles parece ser a de que o mundo é composto por mocinhos e vilões, e que a paz surge quando as forças da luz triunfam sobre as forças das trevas. Mas em algum momento, se quisermos sobreviver, acho que a realidade e o bom senso precisam voltar. Líderes menos fanáticos, então, começariam a fazer as perguntas que sempre foram feitas. O que gera segurança entre estados que competem por segurança? Talvez voltemos a discutir o valor da diplomacia, reconhecendo preocupações mútuas de segurança, empatia, redução da competição por segurança, segurança indivisível. Em uma arquitetura de segurança inclusiva, eu não ouvi nenhuma dessas questões sendo discutidas ao longo dos anos, apenas que a Rússia é muito má. E isso leva a uma dependência excessiva da dissuasão e do confinamento. Essa é a única linguagem que ouvimos. Vemos isso agora no mundo da segurança. Desculpe, nas propostas de paz impulsionadas pelos europeus. Paz, na visão deles, significa que precisamos ter a OTAN lá. Tropas europeias, garantias de segurança, um exército de tempo de paz com 800 mil soldados. Quero dizer, essa é a abordagem deles, mas não é a única receita para a paz. Certamente, o México deve ter segurança contra quaisquer futuros ataques americanos, mas isso não pode se basear na China enchendo o país de mísseis apontados para Washington. Isso realmente não faz muito sentido. Você vê a mesma dependência excessiva da dissuasão e do confinamento? Bem, no fim das contas, os aumentos de poderio militar não impedem o conflito. Eles o mantêm num nível mais baixo. Eles nunca permitem que o conflito realmente morra. É como deixar uma panela em fogo bem baixo, mas nunca apagar o fogo. E foi isso que a Guerra Fria representou. Um esforço para convencer o outro lado a não atacar, mantendo um nível suficientemente alto de capacidade militar para dissuadi-lo. Por outro lado, o que deveria ser um fator de dissuasão para a paz, a própria existência dessa dissuasão, passou a ser apontado como motivo pelo qual não poderíamos ser amigos, pelo qual não poderíamos realmente ter relações mutuamente benéficas com a Rússia, com a União Soviética na época. A distensão foi uma proposta interessante no Ocidente para tentar conciliar a lucratividade de nossas relações comerciais entre os Estados Unidos e a União Soviética com a preservação da dissuasão, mas com menos ênfase na dissuasão e mais na construção de uma rede de relações entre as duas superpotências que pudesse levar a algo ainda melhor. Essa era a ideia. E se quiser, você pode ver analogias com o que Trump atualmente defende como sendo a mudança necessária no modo de pensar dos Estados Unidos em relação à Rússia. Ou seja, que para estabelecer um novo relacionamento, precisamos fortalecer essas redes alternativas e não simplesmente depender da dissuasão militar, da qual já temos o suficiente. Esse é, acredito, o argumento. Tudo isso, na minha opinião, faz sentido. Mas o problema é a Europa.
E a Europa, como já disse em outros contextos, é o fator de desequilíbrio aqui, em prejuízo próprio. Não vejo nenhuma saída, mesmo que a Ucrânia de alguma forma saia vitoriosa ou se mantenha desafiadora. Na verdade, não é tão importante se ela vence ou apenas resiste. It really isn't that important whether it is victorious or it's defined as victorious in this conflict. Se essa narrativa de vitória nesse conflito se tornar aceita na Europa, isso não mudará a forma como o resto do mundo vê o continente, como tendo perdido por não ter conseguido evitar o conflito. Um dos pontos mais fortes, acredito, na abordagem de Trump é seu argumento, que eu sei soa tolo e interesseiro, mas pode haver um significado mais profundo quando ele diz que esse conflito não teria acontecido se tivesse começado sob sua gestão. Bem, não sabemos. Isso é altamente especulativo. Mas o argumento, penso eu, é que ele teria previsto as dificuldades de longo prazo que surgiriam em áreas que considerávamos não relacionadas, porque presumimos que a Rússia era mais fraca do que realmente era. E essa é uma falta de visão estratégica da qual a Europa sofre. That Europe suffers from. They made a prediction on the weakness of Russia. Eles previram a fraqueza da Rússia, o quão rapidamente ela capitularia às exigências da OTAN e da Europa em relação à Ucrânia. Presumiram que a Rússia sacrificaria o que definia como seu interesse estratégico na Ucrânia, se retiraria e aceitaria a derrota. Mas quando isso não aconteceu, a Europa ficou com uma visão estrategicamente vazia, sem saída. Mesmo que, como eu disse, a Ucrânia fosse declarada vitoriosa pela grande imprensa europeia, o mundo não a veria dessa forma. E acho que a maioria das pessoas que observam a situação atual da Europa consegue perceber que as coisas só vão piorar para os europeus, para a União Europeia e a OTAN em especial, tanto financeiramente quanto em relação à incapacidade de sustentar, ao mesmo tempo, um estado de bem-estar social e um estado de guerra. And a war state. And diplomatically, the irrelevance of the EU. E diplomaticamente, a irrelevância da União Europeia, sempre chegando tarde à mesa, nunca, ao longo dos 4 anos de guerra, tendo uma proposta de paz própria, nunca liderando em direção a uma resolução ou mostrando um caminho para encerrar esse conflito, limitando-se apenas a defender uma vitória militar, mas sem realmente se engajar ou estar disposta a fornecer os recursos necessários para uma mudança real nas linhas de frente. O que teria envolvido tropas europeias, tropas da OTAN na linha de frente, além de um apoio militar mais generoso. Basicamente, eles queriam uma vitória ucraniana ao custo de vidas ucranianas. E estavam dispostos a gastar um pouco mais de dinheiro, mas não muito mais, para não incomodar os contribuintes europeus. E isso, acredito, sempre foi uma receita para o desastre, algo que já poderia ter sido previsto no final de 2022 e certamente em 2023. By the end of 22 and certainly 23. Already. Parece que caímos um pouco na nossa própria propaganda, porque por tantos anos todo mundo repetiu a mesma coisa. A Rússia é mais ou menos um posto de gasolina disfarçado de país. Esse tipo de retórica. E qualquer um que dissesse, bem, na verdade é um país forte, tem muita soberania tecnológica, blá blá blá, era criticado. Ela não é tão dependente de energia quanto muitos tendem a exagerar. Isso seria visto como pró-Rússia, o que significa que não recebe atenção nem espaço na mídia. Então, parece que entramos nisso. Mas os europeus também tiveram que ser puxados para dentro. Viktor Orbán chegou a fazer esse comentário na frente de Trump, dizendo que os europeus inicialmente estavam um tanto relutantes em entrar nessa guerra. Mas os Estados Unidos e o Reino Unido venderam essa guerra aos europeus continentais com o discurso de que enviariam as armas, imporiam as sanções, a Rússia fraquejaria no campo de batalha, sua economia desmoronaria, o rublo viraria entulho, esse tipo de retórica. E claro, a Rússia ficaria isolada no sistema internacional. Assim, presumiu-se que os russos teriam que essencialmente se curvar e aceitar que era o hegemon coletivo da OTAN quem teria a palavra final sobre o que aconteceria na Ucrânia. Remarkable
É notável como o Reino Unido está engajado e assertivo nessa narrativa, porque nem sequer é membro da União Europeia, e ainda assim tenta se posicionar como o líder da facção europeia pró-guerra. E faz isso graças à disposição da França e da Alemanha em aceitar esse papel. Acho que a Grã-Bretanha está desempenhando seu papel tradicional de colocar várias forças, aliados potenciais, aliados e até inimigos potenciais, umas contra as outras para sair por cima. Se, para a União Europeia como um todo, o conflito na Ucrânia é visto como uma forma de diminuir o poder da Rússia e enfraquecer o Oriente em geral, então, do ponto de vista da Grã-Bretanha, a nação insular da Grã-Bretanha, a Europa sempre desempenhou esse papel. Great Britain, Europe has always played that role, and Europe is indeed the buffer that to some extent needs to. E a Europa é, de fato, o amortecedor que até certo ponto precisa ser enfraquecido, ou pode ser enfraquecido. E se for enfraquecido, então as perspectivas do Reino Unido como potência global, idealmente aliado aos Estados Unidos, aumentam em correspondência com o enfraquecimento da Europa. Essa, novamente, não é uma situação incomum quando se observa as guerras do Peloponeso. Havia dois grandes rivais, Atenas e Esparta. Mas ao redor de cada um deles existiam nações menores, pequenas cidades-estado que mudavam de alianças ao longo de toda a guerra, dependendo de qual conjunto de alianças consideravam mais benéfico para si e de qual lado estava em vantagem ou desvantagem em determinado momento do conflito. Portanto, provavelmente devemos pensar em toda a matriz global centrada na própria Europa de maneira semelhante e reconhecer que todas as nações dentro e ao redor da União Europeia estão disputando benefícios e posições em um mundo pós-guerra. Uma das entrevistas mais interessantes vindas da Ucrânia em muito tempo foi a realizada no início desta semana, ou talvez no final da semana passada, com o chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov. Ele volta repetidamente à teoria do realismo na política, enfatizando que devem haver negociações. Ele sugere fortemente a ideia de que Ucrânia e Rússia precisam negociar diretamente entre si para resolver as questões de forma mutuamente benéfica, o que pode não necessariamente estar alinhado com os interesses de seus vizinhos. E ele volta sempre a uma palavra que repete várias vezes: geopolítica. Ele disse que, no fim das contas, tudo se resumirá à geopolítica, e reconhece de forma muito franca que não usa a palavra propaganda. O entrevistador pergunta: e quanto à propaganda? Isso não é falso, mas o que fazemos é notícia. E ele responde: sabe, todos nós temos nossas políticas de informação, e eu prefiro deixar por isso mesmo. Ele não faz questão de defender a retórica da mídia ucraniana, ou, nesse caso, o gabinete do presidente. Mas ele está seguindo o que acredito que a maioria dos realistas políticos reconheceria como uma política ajustada aos interesses de longo prazo da Ucrânia. Acho que é uma entrevista muito valiosa na Suspilny, o veículo onde ela foi publicada. Bem, eu elogio Budanov por sua honestidade nesse ponto, porque há muito em jogo, não apenas para a Rússia e a Ucrânia, mas também para os países ocidentais. Tudo foi colocado nisso: poder militar, poder econômico e, claro, os esforços para controlar as narrativas por meio da manipulação da mídia e da informação. Essa tem sido uma questão central, a suposição que você está defendendo de que, de alguma forma, esse princípio de notícias confiáveis foi elevado acima da guerra de propaganda. É um pouco ingênuo pensar que isso não seria uma ferramenta usada por todos os envolvidos. Eu simplesmente presumi, desde o primeiro dia, que americanos, europeus, russos e ucranianos recorreriam fortemente à propaganda. Mas deixe-me fazer só mais uma pergunta, porque você escreveu um artigo em agosto, na Responsible Statecraft, em que disse que, para haver paz na Ucrânia, Russia also needs security guarantees. Now,
Achei isso interessante, porque acredito que foi o Lavrov quem comentou recentemente, há 2 ou 3 semanas, que eles não se opõem a incluir garantias de segurança em um acordo de paz, mas que a Rússia também precisa de garantias de segurança. Isso remete ao que os russos pediam em 2021. No entanto, os europeus responderam rapidamente que a Rússia não precisa de garantias de segurança. A Ucrânia é a vítima, a Rússia é a agressora. Um é o mocinho, o outro é o vilão. E só a vítima precisa de garantias de segurança. É como se isso fosse simplesmente senso comum, como se o mundo funcionasse assim. Mas, novamente, isso reflete uma certa visão de segurança. Eu queria saber se você poderia desenvolver essa ideia em termos do que é necessário. Sim, o conflito, a guerra agora na Ucrânia, não tem nada a ver com a necessidade básica que os países têm de segurança. Essa é uma característica permanente. A necessidade de segurança é uma constante nas relações internacionais. Todos os países que existem buscam garantias de segurança para si mesmos. Portanto, o que a Rússia está discutindo é uma parte fundamental do sistema internacional e deve ser tratado como tal, independentemente dos conflitos em que os países estejam envolvidos entre si ou com terceiros. Isso deveria ser óbvio, porque se um país não se sente seguro, ele ainda deve estabelecer a seus próprios termos por quaisquer meios necessários. By whatever means are necessary. E é justamente para evitar empurrar os países para essa situação que se negociam pactos, tratados e acordos de segurança de longo prazo. Portanto, não faz sentido algum vincular essas duas coisas. Acho que há uma percepção de que quando nos afastamos da guerra atual em si, para observar a condução das relações internacionais, que continuam e persistem mesmo durante a guerra, mas sem dúvida retomarão com ainda mais intensidade após o conflito militar, a Rússia começará a estabelecer esses arranjos de SWIFT e precisará fazê-lo também com a Europa. Acho que não há dúvida de que a Rússia gostaria de ter com a Europa o tipo de relação que estabeleceu com a China, com o Vietnã, com a Índia, relações confidenciais e privilegiadas de benefício mútuo, que deixam de lado ou simplesmente não abordam questões de ideologia e valores, que são questões axiológicas pouco adequadas a qualquer forma de negociação. Afinal, se eu sei que você é mau, por que eu deveria sequer tolerar a sua existência? Eu não deveria. E isso é o oposto da diplomacia. Mas, novamente, encontro algum consolo no fato de que ninguém dura para sempre e que as dinastias políticas que existem não duram para sempre. Tivemos na Alemanha uma dinastia política, essa dinastia conhecida como a Große Koalition, a Grande Coalizão, SPD e CDU, o que, 3, 4 décadas, essencialmente, com partidos menores orbitando em torno deles. Mas agora, até o final de 2025, o partido mais popular da Alemanha é o AfD. Já não é mais nem a CDU, a União Democrata Cristã, nem os social-democratas. Em uma democracia, como a Alemanha se considera, isso precisa ter consequências políticas. E embora não possamos especular com muito conhecimento sobre a natureza dessas consequências políticas, será uma ruptura com o status quo que temos hoje. Outros analistas da Europa observam os principais atores, a França em particular e a Alemanha. Poderíamos incluir a Itália, por causa de alguns membros influentes da coalizão que são muito mais céticos em relação à política da UE para a Ucrânia do que a atual primeira-ministra, Giorgia Meloni. Na Grã-Bretanha, ouvem-se coisas diferentes. Eu não acompanho tanto a política britânica interna, mas, ao que parece, Starmer não é tão popular assim. E a natureza dos sistemas parlamentares é que eles podem mudar muito mais rapidamente do que as instituições republicanas estáticas que os Estados Unidos têm. Assim, enquanto nos Estados Unidos estamos presos à administração Trump por mais alguns anos, mesmo que a Câmara caia nas mãos dos democratas, o poder executivo, especialmente como exercido por este presidente,
tem se mostrado muito agressivo e muito assertivo. Portanto, não tenho dúvida de que ele continuará a promover a agenda política isolacionista de Trump, que coloca a América em primeiro lugar em suas prioridades. Na Europa, poderíamos ter uma súbita cascata de mudanças políticas, e nesse ponto, a questão do que fazer com a Ucrânia será secundária para muitos. Ao final desse processo, ficará muito mais fácil do que tem sido até agora, e já vimos esse padrão, caminhar para um abandono da Ucrânia, tanto financeiramente quanto militarmente. É mais uma recorrência da famosa fadiga da Ucrânia, a qual os líderes ocidentais se referiam constantemente no início dos anos 2000. A esperança de que a Ucrânia se transformasse, e ao mesmo tempo, a decepção por ela não ter conseguido fazê-lo e ter voltado aos seus padrões habituais. Acho provável que vejamos a Europa chegar a esse ponto também, embora eu não saiba exatamente quando. Mas prevejo que, dada a escassez de recursos na Europa, isso provavelmente ocorrerá não em um futuro distante, mas dentro de 1 ou 2 anos, quando veremos mudanças significativas na política europeia em relação à Ucrânia. Bem, obrigado por compartilhar suas percepções. Eu não vejo nenhum bom cenário depois que a Ucrânia começar a desmoronar, seja na própria Ucrânia ou na Europa em geral. Claro, se houver lições a serem aprendidas, algo bom pode surgir disso. Mas presumir que o conflito terminará quando a guerra acabar, acho que é uma suposição que vale a pena questionar. Então, muito obrigado por dedicar seu tempo. E Elisa no Matter, a todos os ouvintes. Feliz Ano Novo.